Dando prosseguimento, então, à nossa atividade, vou apresentar para vocês o nosso palestrante. Marcos Vinícius de Freitas Rosa é doutor em História Social da Cultura pela Unicamp e estágio pós-doutoral pela URGS em 2019. Mestre, bacharel e licenciado em História pela URGS, atualmente é professor adjunto do Departamento de História da URGS, do Programa de Pós-Graduação em História e do Mestrado Profissional em Ensino de História, Prof. História, coordena o projeto de pesquisa e privilégio da cor, Administração Pública, Racialização e Identidade Branca no Brasil Escravista de 1808 a 1850, foi coordenador do GT Emancipações e Pós-Abolições, gestão 2020-22, faz parte do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos, NEABI, e do Departamento de Estudos de Desenvolvimento Social, ambos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde atua em diversas ações de extensão. Tem experiência de pesquisa na área de História do Brasil, Império e República, atuando principalmente nos seguintes temas: raça, racismo, racialização e relações étnico-raciais, branquitude, escravidão, emancipações e pós-abolição, territórios negros urbanos, associativo negro, carnavais e culturas populares. Convidamos para proferir a palestra Privilégio Branco o professor Marcos Vinícius de Freitas Rosa. Boa tarde, gente. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcos, apresentou todos os títulos, todas as pesquisas, todos os projetos onde a gente trabalha, mas a ideia aqui, muito obrigado, é justamente compartilhar algumas reflexões que a gente vem fazendo há alguns anos, né, e algumas pesquisas que a gente já vem desenvolvendo há alguns anos e que a gente fica mantendo só lá dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a gente não faz com que esse conhecimento que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul produz circule para um público mais amplo, né? Então, é muito gratificante estar aqui, eu agradeço, né, a coordenação que nos convidou, né, a Lisandra, que entrou em contato, para estar aqui hoje. Eu quero que seja uma conversa, tá? A gente vai... O tema central é privilégio branco, mas eu vou fazer uma série de percursos, uma série de diálogos com vocês antes da gente chegar nesse tema. Porque para a gente chegar no que significa privilégio branco, a gente tem que fazer uma série de raciocínios e justificar por que esse é um tema importante. Com certeza vocês estão acostumados a falar de racismo, de raça e colocar os negros no centro da análise. Pois hoje essa é uma roda de conversa que vai ser um pouco diferente. Eu quero pensar, junto com vocês, né, uma reflexão que já vem sendo feita no campo dos estudos das relações raciais no Brasil, que é deslocar o ponto de vista apenas dos negros e começar a problematizar, afinal de contas, o que significa ser branco no Brasil, né, e o que é esse tal de privilégio, né, o que são essas relações sociais, essas relações de poder, né, que acabam favorecendo os brancos. Então, mas para chegar nesse tema, eu vou fazer uma série de raciocínios e exercícios com vocês. O ideal é que vocês façam perguntas e participem, né? Independentemente do momento, se ficar com dúvida, levanta a mão e eu termino minha fala e imediatamente eu passo a palavra para vocês. A ideia é que isso seja uma roda de conversa, né? Eu tenho já experiência em trabalhar com formação de professores, tenho já experiência em fazer discussão racial em sindicatos, em espaços de servidores públicos. A última vez que fiz já faz algum tempo, porque durante a pandemia ficou tudo muito travado, mas com servidores de prefeituras, inclusive do interior do Rio Grande do Sul, onde não é muito fácil conversar sobre brancos em regiões em que há uma larga presença de imigrantes e uma identidade racial branca muito forte, né? Às vezes não racial, mas uma identidade étnica branca muito forte, e às vezes não reflete a respeito desse lugar. Eu tenho que fazer algumas considerações antes da gente efetivamente... Eu falei lá no final, estou adiantando tudo aqui. Algumas considerações que são necessárias quando a gente fala disso que se chama de educação para as relações étnico-raciais e de educação antirracista. A primeira delas é deixar evidente que essa aqui vai ser uma conversa sobre cor. A gente poderia conversar sobre raça, sobre racismo, sobre os conceitos de racialização, sobre etnia, etnicidade. Não é exatamente esse o tema da palestra de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre cor. Cor todo mundo tem, né? Ainda aquelas pessoas que têm o direito, inclusive, de não acreditar na existência de raça, no sentido biológico, pode discordar de várias coisas que eu vou dizer, mas cor é muito mais difícil da gente discordar, porque cor todo mundo tem, independente de acreditar ou não na existência de raça, como um componente das relações raciais. O foco da nossa conversa hoje é a cor. E o que significa a cor da pele, né? E como que esses significados atribuídos para a cor impactam na maneira como os seres se relacionam uns com os outros. Então, a palestra é uma palestra sobre cor. E o debate central não é sobre cor negra, é sobre cor branca. Em vários momentos, eu tenho já experiência de trabalhar com essa temática. Eu dou aula de branquitude, dou aula de relações étnico-raciais, dou aula de histórias dos negros no Brasil, na América e na África. São disciplinas de minha responsabilidade,
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas hoje o tema se desloca um pouco disso. A segunda questão que é importante, toda vez que a gente fala de educação para as relações étnico-raciais e conversa a respeito disso, é que a gente tem que ser cuidadoso na maneira como a gente expõe os nossos pontos de vista. Todo mundo tem lugar de fala quando fala de raça e de racismo. Essa é uma ideia que a gente precisa desfazer. Que pessoas brancas não podem falar de raça e de racismo. Podem falar a partir do seu lugar, a partir da sua própria experiência. Podem. Mas o mínimo que se espera é que quando a gente fala a respeito disso, a gente tenha um mínimo de empatia e de sensibilidade para não ser ofensivo com as pessoas que são efetivamente as pessoas que são o alvo primordial do racismo no Brasil, que são as pessoas negras. O nosso racismo é essencialmente um racismo antinegro. Nós temos outros tipos de racismo em outras partes do mundo. Racismo antissemita, islamofobia, né, que cresceu muito recentemente por conta de uma guerra que está acontecendo no Oriente Médio, está fazendo disparar esse racismo no mundo. Nós temos diversos racismos no mundo, mas o racismo que incide sobre nós, aqui no Brasil, ele é essencialmente antinegro e, de grande medida, também anti-indígena. Ele não é anti-branco. Então, as pessoas brancas devem falar, mas tendo essa sensibilidade para não ser ofensivos com as pessoas negras, porque são as pessoas negras que são o alvo do racismo no Brasil. Então, todos devem se sentir à vontade tendo esse cuidado, deslocando o seu ponto de vista e tendo esse mínimo de sensibilidade. Outra questão que é importante quando a gente conversa sobre relações étnico-raciais é que, justamente isso, estou acostumado a lidar com isso, a dar aulas e a dar formações nessa temática. Eu começo falando dos negros e iniciando a aula sobre os brancos, né? Falando sobre os brancos, dizendo que é uma aula de branquitude. Os exemplos que os alunos trazem e as plateias com as quais eu trabalho sempre começam a trazer exemplos dos negros. Eu falo dos brancos, vocês vão trazer exemplos negros. Eu vou começar a falar de privilégio racial mais adiante, vocês vão trazer exemplos de racismo. São coisas diferentes. Racismo e raça em si sobre os negros coloca os negros no centro do nosso debate. E eu vou passar o tempo todo dizendo que hoje não, hoje nós vamos conversar sobre os brancos. É muito difícil a gente colocar os brancos no centro do debate. A nossa mente não consegue fazer isso. Nós não fomos treinados para pensar as relações étnico-raciais colocando os brancos como um problema. E isso tem tudo a ver com o que a gente chama de estudos da branquitude no Brasil. Durante muito tempo se colocou os negros como um problema, como uma questão a ser resolvida. Recentemente a gente tem novos estudos que estão problematizando também o que significa ser branco. Está tranquilo? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Alguma questão até aqui? Está tranquilo? Então, por enquanto está tranquilo, né? Por enquanto. Mas como disparador, para começar a deixar de ser tranquilo, eu vou fazer um exercício com vocês. Eu tenho aqui 3 definições de dicionário, que eu não vou apresentar para vocês quais são. Eu vou apresentar para vocês o conteúdo dessas palavras. E vocês vão me dizer que palavras são essas. Eu peguei 3 dicionários de períodos muito diversos da história brasileira. Um dicionário lá do século XVIII, um dicionário do século XIX, um dicionário do século XX. E eu peguei as mesmas palavras nesses 3 dicionários. E eu procurei os significados delas e coloquei ali. Esse vai ser o disparador da nossa conversa. Eu vou ler esses significados e aí eu quero que vocês me digam que palavras são. Conseguiram compreender a dinâmica? Posso dar início à leitura? Beleza. Palavra 1, lá no dicionário do século XVIII. Homem bem nascido e que até na cor se diferencia. É uma cor que procede de muita luz reflexa. Agora a palavra 2. Infausto, triste, desgraçado, toda coisa que nos enfada, molesta e entristece. Para um outro dicionário, lá do século XIX. A mesma palavra 1 é a mesma nos 3 dicionários. Né? Palavra 1. Cândido, puro, suave e agradável, que exprime a singeleza do ânimo, que não fere os olhos. Agora a palavra 2. Triste, lutuoso, que aflige, infausto, que entristece, que macula, horrível, hediondo, medonho como as trevas, tenebroso, malvado, cruel, as trevas. Agora, de novo, a palavra 1 no dicionário do século XX, repare, esse é um dicionário de 1952, não coloquei ali o ano, mas coloquei a definição. Palavra 1, senhor, patrão, vestido com apuro, com esmero. Palavra 2, sombrio, triste, infeliz, lúgubre, funesto, execrado, maldito, ameaçador. Agora eu pergunto para vocês, qual é a palavra 1 e qual é a palavra 2? Estou ouvindo o que vocês estão dizendo. Vamos lá. Branco, negro. E aí, gente? O que vocês acham? Qual é a palavra 1? Alguém tem dúvida? Alguém discorda desse termo? Ninguém discorda? Você discorda? Que termo você acha que é? Pode ser o quê? Pode ser o negro.
Os dois? Eu também acho. E o 2, o que é? Eu acho que depende de quem está dizendo. Você depende de quem está dizendo? E esses dicionários que fixaram esses significados ao longo dos séculos, por diferentes períodos da história brasileira, e esses significados foram mantidos. Depende do ponto de vista individual? Vamos lá, quero ouvir vocês. Qual é a palavra 2? Por que vocês acham que a 2 é preto? Que é associado a quê? Coisas ruins, mas lá não tem cor, não está falando em cor. Negro. A palavra 2 é negro. Aqui? Não sei, eu achei que pudesse ser uma coisa tipo soturno. Soturno. Não sei negro. É a palavra negro, gente. Eu poderia mostrar vários outros dicionários ao longo dos séculos de escravidão, séculos de liberdade, séculos do período imperial, dicionários do período republicano, e esses significados atribuídos ao que significa ser branco e ao que significa ser negro, eles têm se mantido ao longo dos séculos. Vocês, olha só que importante essa reflexão. Por que eu fiz essa atividade? Eu não apresentei para vocês o significado dessas palavras, mas a maioria das pessoas aqui acertou. Sabe por quê? Porque lá dentro da cabeça de vocês, vocês sabem o que significa ser branco e o que significa ser negro. Ainda que as pessoas brancas não sejam negras, e que as pessoas negras não sejam brancas e cada um não viva a experiência do outro, cada um de nós sabe. A maioria de nós aqui sabe que ser branco recebe significados muito mais positivos, muito mais qualidades, né? Enquanto os significados atribuídos à palavra negro e que foram atribuídos também a pessoas, reparem, né? Tem pessoas ali nesse significado. Então, a gente não está falando apenas de cores que pairam sobre as nossas cabeças, sobre significados simbólicos. A gente está falando de construção de significado para a cor da pele. Significados, eu já te passo a palavra, são absolutamente distintos para negros e brancos há séculos. Reparem, homem bem nascido que até na cor se diferencia em vários significados, inclusive na cor. A cor branca associada à luz reflexa, a ideia de luminosidade, isso é muito comum. A cor branca está em diversos dicionários associados à luz, à luminosidade, à ideia de bem, né, que se associa à cor branca, enquanto a pele escura e a palavra negra se associa ao mal, e é um significado muito antigo, há muitos séculos que esses significados foram atribuídos aos negros. Por enquanto eu estou falando só dos significados. Na sequência eu vou passar para uma outra discussão, que é como que isso impacta as nossas relações sociais. Eu queria só, numa última definição aqui, problematizar uma questão, que é o fato de que esse termo, branco, lá no século XVIII, está dizendo homem bem nascido que até na cor se diferencia. Eu vou apresentar na sequência o restante desse termo. Lá, a cor branca está associada à liberdade. Né? É o homem bem nascido que até na cor se diferencia dos escravos, que de ordinário são pretos e mulatos. É importante o restante dessa definição, para a gente começar a problematizar o que significa ser branco. Lá, no período escravista, a cor branca está associada a quem ocupa a parte de cima da hierarquia estabelecida com os escravizados. A cor branca está associada à palavra senhor, inclusive, que é o nome que se dá a quem era o proprietário, o dono, que dava as ordens da estadaria. Pois reparem que aqui, no dicionário de 1952, a palavra senhor, já no período de liberdade, já avançado no século XX, continua associada à palavra branco. Mas tem um outro sentido aqui também, que é o fato de que aqui branco está associado a patrão. Nos dois casos, branco está associado a senhor, que é aquele que ocupa a parte de cima, né, na relação política estabelecida com os escravizados. Mas a palavra branco está associada a patrão também, que é aquele que ocupa a parte de cima da hierarquia estabelecida com a classe trabalhadora. Aquele que efetivamente oferece o emprego. Então, a palavra branco está associada, via de regra, a quem ocupa a parte de cima da hierarquia de poder. E mais na sequência eu vou apresentar para vocês o conceito de branquitude. Bom, gente, na sequência eu acho importante eu justamente problematizar aqui o que a gente... Branquitude é um termo que está cada vez mais no debate público. Você encontra aí na imprensa, você encontra no Facebook, no Twitter, você encontra em tudo que é lugar, você encontra já essa palavra. Ela tem lá, no mundo acadêmico, um conceito bem definido, mas ela também está presente no debate público de uma maneira mais solta. Mas o que é importante da gente perceber nesse debate público? Que durante muitos anos a gente colocou apenas os negros como um problema. Apenas os negros como uma questão. E a gente olhou principalmente para o racismo. Agora, esse termo e esse campo de estudos está chamando a atenção para uma outra coisa, que é qual é o lugar dos brancos nas relações raciais. Qual é o lugar dos brancos nas relações de poder.
Isso incomoda muita gente. Muita gente que não gosta de ver qual é o lugar que ocupa nessas relações. Por isso que é tão difícil a gente fazer uma discussão sobre, afinal de contas, o que significa ser branco. Porque a gente está acostumado a olhar exclusivamente para os negros, e tomar os negros como problema. Uma questão a ser resolvida, um problema que precisa ser superado. Esse campo de estudo está tensionando esse tipo de abordagem. Branquitude se volta para a identidade racial branca. A partir do termo, a gente já consegue perceber, se opõe à negritude. Né? Branquitude tem a ver com a identidade racial branca, com os significados que a gente atribui ao que significa ser branco, e como que isso impacta efetivamente as nossas relações sociais, que é o que eu vou dar destaque na segunda parte dessa nossa roda de conversa. Né? Mas mais do que simplesmente definir como cor, branquitude tem sido definido muito mais de uma outra maneira. Branquitude como um lugar de vantagem nas relações de poder, um lugar de vantagem nas relações sociais. E à medida que esse conceito e que essa cor vai sendo misturado com outros parâmetros de desigualdades sociais, né, vai sofrendo modulações. O que isso significa? Que os brancos não são um bloco homogêneo. Que a gente sabe que existem distinções entre os brancos. Que ser um branco rico não é a mesma coisa que ser um branco pobre. Que ser mulher branca não é a mesma coisa que ser homem branco. Que ser homem branco gay não é a mesma coisa que ser um homem branco hétero. Então, à medida que a gente vai misturando esses parâmetros, essas formas de classificação, né, o que a gente vai chamar de as possibilidades que se abrem para essas pessoas no mercado de trabalho, as possibilidades de salário, as possibilidades dessas pessoas caminharem na rua e não serem confundidas com criminosos, se amplia ou se restringe. Ou seja, ao olhar para os brancos, a gente precisa ter em conta diversos marcadores sociais, que é o termo que a gente usa lá no mundo acadêmico. Está muito complicado o raciocínio, gente. Questões, observações? Dúvidas? Observações? Duvido que não tem. Duvido que a minha explicação seja tão boa que ninguém tem nenhuma dúvida para explicar. Mas duvido. Diga. Na verdade, é uma interpretação que ela acaba sendo ampliada pela nossa fala. A questão de algo que se repete várias vezes ao longo dos séculos e o peso que isso vai ter na atualidade, na forma como as relações vão se desdobrar hoje. Então, é isso que causa um pouco de inquietação, na verdade. Isso é uma das coisas mais difíceis que tem quando a gente explica da aula de relações raciais. Que é como que a gente vai do campo dos significados, que é o que está lá no dicionário e é o que está na cabeça de vocês, né? E como que isso impacta na maneira como a gente se relaciona. Mas eu vou dar um exemplo prático. Vocês, com certeza, já leram diversas matérias, já ouviram falar que no mercado de trabalho se prefere pessoas com determinado perfil, com determinada cor, e que outras pessoas acabam sendo preteridas, mesmo quando têm a mesma formação. Já ouviram falar a respeito disso? Já leram alguma matéria de jornal? Já se vivenciou. Já se vivenciou. Alguém que nunca leu uma matéria com esse conteúdo? Nunca? Alguém que nunca obteve essa informação de que determinadas pessoas são preteridas e que outras são preferidas no mercado de trabalho? Já ouviram que, às vezes, os anúncios de emprego solicitam que os candidatos tenham determinado perfil, ou sejam mais bonitos, ou tenham uma determinada cor de pele? Já começa pela idade, né, Marcos? Então, todo mundo já entrou em contato com essa informação alguma vez. Professor, eu acho que essa forma perfil agora está substituindo boa aparência, né? Antigamente era comum se dizer assim, botar no anúncio de emprego boa aparência, né? Antigamente era comum se colocar no anúncio de emprego a boa aparência. E o que significa ter boa aparência? O que significa ter boa aparência? Vamos lá. O que significa ter boa aparência? O que significa ter boa aparência? Sim? Eu acho que isso depende do critério de julgamento de quem está olhando. Quem está olhando? Porque boa aparência para mim não tem nada, não é só, é tudo contexto geral. Também, acho que é um padrão histórico que foi construído por uma imagem de pessoa ideal. E qual é a imagem de pessoa ideal? Qual é a imagem de família ideal dos comerciais de televisão? Modelo. Qual é, Margarina? Qual é o modelo de família ideal, de modelo de felicidade que aparece lá na televisão comercial de Margarina? Quantas vezes vocês já viram comercial de margarina com casais negros? Mais recentemente. Mas eu quero finalizar essa parte dizendo assim para vocês. Olha só, faz de conta que todos nós aqui somos recrutadores. A gente está numa seleção de emprego. Está fazendo uma seleção de emprego. Tá?
a gente tem o poder de definir quem vai ocupar essa vaga e qual o salário que a gente vai pagar para essa pessoa. E vamos fazer de conta que ali fora na fila tem várias pessoas ali querendo essa vaga. E aí eu vou dizer, a respeito de algumas delas, eu vou dizer assim, olha, são burros, são fedorentos, são feios. O cabelo deles, assim, um negócio, nariz deles borrachado, lábio, são burros. Foram escravizados durante séculos essa gente. A gente não se presta para nada. Essa gente não adianta dar estudo para eles, porque eles não adiantam, eles não vão ser lugar. É deles, está no sangue, está no DNA deles, não adianta. Essa pessoa estão ali fora, na fila. Aí agora, a respeito de outras pessoas, eles dizem assim, são inteligentes, são mais bonitos, são mais capazes, trabalham muito mais, não são vagabundos. Se dedicam muito mais, se esforçam muito mais do que os outros, são mais competentes. Né? E aí, a respeito dessas pessoas, tenta passar esse governo da Europa. Aí a gente vai definir. A gente diz isso tudo a respeito de um grupo social, a respeito de pessoas que estão ali na fila. E do outro, a gente enche de qualidades, diz que é inteligente, que é bonito, que é capaz. Na hora de dar um emprego, a gente vai dar emprego para quem? Alguém tinha mais questões aqui, que eu vi que tinha levantado a mão. Eu só queria salientar aí que o caminho, para isso aí, na minha opinião, o caminho são as cotas raciais nas universidades, nos empregos públicos, coisa que está sendo, continua sendo ainda muito combatido, muito debatido e não é aceito assim de bom grado, né? As cotas raciais, mas as cotas raciais elas serão fundamentais para melhorar a cultura da raça negra, que infelizmente a raça negra, em termos intelectuais, ela é inferior à raça branca. Por quê? Porque ela, em termos intelectuais, porque ela teve escolas de menores qualidades, não foram para os colégios, tipo aqui, usando Porto Alegre, Farroupilha, Anchieta, Rosário, né? A raça negra não teve acesso a essas escolas. E muito pouco da raça negra... É biológica, você não está dizendo que isso é natural. Não. Não, mas esse acesso aí, as contas... Aqui comigo, gente. Só queria... Aqui comigo. Só queria colocar uma coisa assim, eu acho que também trazer. Será que isso que nós todos aqui estamos falando, né, que é errado, que a pessoa não deveria estar nessa função, mas será que a construção de um imaginário do branco bom e o negro ruim não é uma coisa que, mesmo que a pessoa, que ela acabe tomando a decisão de contratar o branco no lugar do preto, mesmo tendo o mesmo conhecimento, né, a mesma formação, será que ela não vai escolher o branco por causa dessa construção do imaginário dela? Acho que isso a gente precisa também trazer, né? Isso é importante, gente. Eu já te passo a palavra. Assim, o que tem dados que o IBGE mostra anualmente, dados do IPE, enfim, tem uma série de... Eu não estou trazendo aqui os quantitativos, estou seguindo um outro caminho de fazer um debate qualitativo, mas eu poderia trazer para vocês os dados que o IBGE divulga anualmente e de como negros e brancos recebem salários muito diferentes, com uma vantagem de salarial muito maior para os brancos, no mercado de trabalho, estou falando de trabalhadores, ou seja, dentro da classe trabalhadora existem hierarquias salariais, e que essas hierarquias salariais, elas se mantêm mesmo quando os negros são qualificados. Então, o argumento de que, bom, se nós garantirmos a instrução para os negros, automaticamente, eles estarão tão qualificados a ponto de ter igualdade salarial e ocupacional, isso não tem se demonstrado. Porque mesmo com negros se qualificando por meio das ações afirmativas nas universidades, por meio das ações afirmativas no serviço público, as desigualdades têm se mantido. Mas, professor, isso aí não é um processo que vai ir acontecendo como vídeo? É um processo lento. A gente gostaria que ele fosse mais rápido, porque faz séculos que essa desigualdade existe. Mas acontece que foi 300 e tantos anos de escravidão, né? Então, para atingir isso aí vai demorar muito ainda. Mas já começou a acontecer esse processo. Esse processo está em andamento. Sim, já começou. Sim, vou passar aqui para o outro colega que tem uma Deixa eu só passar a palavra para o colega. Eu quero desconstruir isso. Pelo menos porque a gente tem algum conhecimento. E a gente sabe que a humanidade, o surgimento do homem foi na África. E graças às mulheres africanas que nós chegamos até aqui. Mostra dos africanos, especificamente, que eu sou descendente, nós todos somos descendentes, uma super capacidade, inclusive, de sobrevivência. Então, o negro não é incapaz intelectual. Tem que desconstruir isso. Numa perspectiva de cultura europeia, talvez sejamos, até mesmo porque houve um deslocamento da região do Egito para a Grécia e para Roma. Né? E isso tem
reiteradamente tem dito esse contexto e esse discurso, e eu, enquanto negro brasileiro, que tem a cultura branca, eu tenho que buscar a raiz para entender isso tudo. Tá? Não quero monopolizar a palavra, desculpa. Gente, eu gostaria de retomar a discussão para perceber, olha só, o que acontece quando a gente coloca os brancos no centro da análise. Gera polêmica, e a gente faz todo o esforço de trazer o debate novamente para o racismo e para a experiência dos negros. Eu estou fazendo o exercício de colocar os brancos no centro da análise. Vocês estão me trazendo exemplos da experiência dos negros. Olha o quão difícil é centrar o foco nos brancos. Eu acho que reconhecer que existe o racismo, que nós somos racistas não por escolha, mesmo por formação. É preciso uma desconstrução e conhecer essa questão do privilégio, porque é o mais difícil, né? É o mais difícil ter esse olhar para enxergar que lugar que eu ocupo. Né? O aluno da seleção, por exemplo, há muita gente que diz, vamos pela qualidade, vamos. Mas o resultado, vamos pensar aqui que tem uma pessoa branca que seria o ideal, bonito, que eu preciso vender. E aí, como é que esse público vai receber meu negócio de uma pessoa negra? Tem que ter todo um contexto social aí. Será que esse público vai... Então, é preciso... Vai consumir um produto que for associado a uma pessoa negra. Isso. Mas isso tem a ver com o racismo presente na sociedade brasileira. Presente na sociedade, justo. E por isso que é difícil. Às vezes a gente idealiza, mas na prática, como é que funciona? E às vezes a decisão se dá justamente sem enraizar isso, né? Culturalmente. Antes de seguir para os exemplos, eu quero... A gente já está discutindo, né? Vocês já ouviram falar a palavra racismo? Um conjunto de relações, tem vários conceitos de racismo, mas um conjunto de relações sociais que são prejudiciais para os negros, que impedem a mobilidade social dos negros, que fazem com que as mulheres negras ocupem determinadas posições e exerçam determinadas funções, principalmente as funções de limpeza, de cuidado doméstico. Ou seja, racismo define os lugares e as ocupações dos negros na sociedade brasileira. O que está sendo discutido aqui hoje, que eu estou problematizando com vocês, trazendo para o debate público, é se existem relações sociais que são favoráveis aos brancos. Essa é a questão. Exercício. Existem brancos entre os pobres? Existem brancos de classe média? Existem brancos lá no topo do topo da elite brasileira? Então a mobilidade social dos brancos é ampla, a ponto de eles alcançarem todos os andares do edifício social. E as populações negras? Vocês encontram em que andares do edifício social? Mais de 54% da população brasileira é negra. Vocês encontram negros entre os pobres? Sim. Enquanto os negros entre as classes médias, na mesma proporção que os brancos? Por que não? Na mesma proporção que os brancos, não encontram. Os critérios de ascensão para negros são, sobretudo, individuais. Você encontra pontualmente aqueles relatos de pessoas negras, eu sou o único. Eu fui o único em todas as universidades do UNICEF. Na UNIS, na graduação, no mestrado, no doutorado, no entanto, no pós-doutorado, quando eu vou ter uma doutorado. O único da minha turma, o único. Mobilidade para negros, ela é individual, ela tende a ser individualizada, não é uma ascensão social. A gente encontra negros e os mais pobres, encontra negros e brancos entre os mais pobres. Encontra negros e brancos na classe média, não na mesma proporção. Encontra negros entre os mais ricos na sociedade brasileira? Encontra. Você sabe qual é o percentual que o IBGE aponta? 2%. 2%, num universo de 54% da população, apenas 2%. O que isso indica para a gente? Que os brancos têm mobilidade na estrutura social. A gente encontra brancos em todos os andares, mas os negros a gente não encontra. Esse é um dos motivos pelos quais não existe racismo reverso. Porque a mobilidade social dos brancos não está mobilizada, não está barrada pelo racismo, está barrada pela classe. Desigualdade de classe entre os brancos. Não tem mobilidade ali, mas não é por causa do racismo, porque o racismo não impede a mobilidade social, impede a dos negros. É possível discutir racismo e não classe? Não tem como separar. Não tem como separar. Não tem como separar. Aqui, gentileza. Eu queria te perguntar, tu é rico? Nasceu rico? Não. Sua pessoa? Não. Não. Então, negro e pobre. Como é que tu alcançou estar no lugar onde tu está hoje? Através da onde que tu chegou onde tu está hoje? Ações afirmativas na Universidade Federal, bolsa de estudos custeada pelo governo federal, porque minha família não tinha condições de pagar. Então, tu estudou e tu Sim. te dedicou uma vida inteira para alcançar Sim. onde tu queria alcançar. Mas, E correu atrás. Sim. Então, através do estudo. sim, Não é uma forma da gente conseguir alcançar? sim, mas é isso que eu estou chamando a atenção. Que essa forma de inserção social que foi a minha é absolutamente individual, não é coletiva. A minha família continua na pobreza.
Mas quantos que eu tô família quiseram estudar? É Vários. essa a questão. Tipo assim, a minha família também. Por Vários. isso que eu pergunto, e a maioria não quer estudar. Os que querem correm atrás. Esse já está virando debate sobre meritocracia. A ideia de que se a gente, todo mundo se esforçar e estudar, todo mundo vai ter uma ascensão. Só que a gente sabe que existe uma série de outros critérios, condições sociais que impedem que isso aconteça. Sim, mas se eu não tentar, como é que vai ser? Não, eu concordo totalmente contigo. Não estou dizendo que as pessoas não devem tentar. Estou dizendo que essas formas de inserção elas têm que ser individuais, não coletivas. Mas o professor tem uma É isso. Mais uma vez, a gente trouxe uma pessoa negra para o centro do debate. Vamos fazer o esforço de trazer a experiência dos brancos para a discussão, já com os exemplos que eu vou trazer na sequência. Aqui, eu vou deixar mais essas duas questões para a gente continuar essa conversa, ok? Vamos lá. Aqui lá. Assim, ó, eu como mulher branca, com meus filhos brancos, Bora lá. eu como mulher branca, meus filhos brancos, não tenho a preocupação de uma mulher negra com filhos negros quando vão sair na rua. Então, esse é um privilégio branco, de os filhos poderem sair tranquilamente na rua e não sofrer perseguições e violência. Esse é o privilégio branco meu e da minha família, dos filhos. Ótimo exemplo, eu vou voltar esse ponto na sequência. Tinha alguém que já tinha se inscrito aqui, gente? A fala dessa pessoa não estava aqui e a fala dessa pessoa não estava ali. Acho que pessoal escuta pela fala assim, ó, é Marx, né? Então, me ajuda no microfone. Assim, ó, aquelas meninas que estavam aqui, eu concordo com a fala delas, concordo com a fala daquelas meninas ali. Deus deu tudo para todos. Então, quem souber aproveitar, vai longe. Eu fui criada, eu, assim, eu discordo totalmente desse negócio de racismo, de preto e branco, porque eu fui criada com uma família de negros. Então, assim, ó, eu não via meus pais nem eles fazendo distinção. Nós éramos brancos, eles eram pretos. Foram estudiosos, correram atrás do sonho deles, e hoje são gente da alta sociedade. Quantos repórteres que antigamente não tinha e tem na televisão hoje que são pretos? Eu acho assim, ó, eu tive um caso que eu posso dizer, que nesse caso o racismo era de 3 pretos que eu conheci, dentro dos Correios. Então, para mim, não existe racismo. Para a senhora não existe racismo. Não. Eu respeito a sua opinião. Não, assim, ó, para mim não tem essa diferença, eu sou branca, ela é preta, ou você é preto, não, para mim não existe. A gente tem que problematizar um pouco. Gente, eu quero conduzir essa segunda parte da aula porque é importante. Eu vou reservar esse momento para a gente para devolver o debate de novo, mas eu quero saber alguns exemplos. Eu queria só trazer alguns exemplos para a gente problematizar aqui. Isso daqui é uma sentença judicial. É muito comum a gente ouvir dizer que a lei trata todo mundo da mesma maneira. Que a lei incide sobre todos, independente da posição que essas pessoas ocupam na estrutura social ou do lugar racial que essas pessoas ocupam. Isso daqui é uma sentença do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Comarca de Campinas, a sentença de 2019, saiu muito na imprensa do período. A sentença dizia assim: vale notar que o réu não possui estereótipo padrão de bandido. Possui pele, olhos e cabelos claros. Não estão sujeitos a ser facilmente confundidos com um bandido. Ou seja, ele tem um determinado estereótipo que faz com que ele não seja um bandido. Qual é o estereótipo? Qual é o estereótipo que ele tem? O do meu filho, que como ela falou ali, que ela não tem medo do filho dela sair na rua. Esse é o medo que eu não tenho quando meu filho sai na rua. Eu não tenho medo que meu filho seja confundido com bandido, porque ele é branco. Tá? Mas e aí? A minha avó não foi açoitada para eu dizer que eu não vejo racismo. Gente, nem todo mundo tem nem a obrigação e nem não tem a obrigação de enxergar o racismo, e eu respeito todos os pontos de vista dos meus alunos, e tem alunos que escolam muito bem, tem alunos que têm uma perspectiva de classe, apenas da desigualdade de classe no Brasil, e eu acho válido. Eu tenho alunos feministas que só olham para a desigualdade de gênero, é válido. Mas o que isso revela? Que a gente tende a olhar para as relações raciais única e exclusivamente a partir do nosso próprio umbigo e da nossa própria experiência. E tende a não enxergar a experiência dos outros. Eu poderia dar uma aula sobre interseccionalidade para vocês, falando de gênero, raça, classe, como todas essas coisas se misturam umas com as outras. Não é o caso hoje, é uma aula sobre branquitude. Então é um outro exercício. Né? É para colocar os brancos no centro do debate. Mas eu poderia dar uma aula de desigualdades de classe no Brasil e não falar de raça. Seria difícil, porque a raça define o lugar dos negros na estrutura social. Isso, em grande medida, é um dos motivos pelos quais as pessoas brancas tendem a não aceitar a discussão racial, porque não passam pela experiência de ser alvo do racismo, e porque não tem a sua mobilidade barrada por critérios raciais.
tem a sua mobilidade barrada por critérios de classe. A classe barra a mobilidade dos brancos. Por isso, os brancos tendem a olhar para a sua própria experiência e pensar assim, fui barrado porque sou pobre, logo todo mundo passa por essa experiência. Não. Pessoas negras passam pelas duas experiências. E mulheres negras passam pelas 3 experiências. De ser barradas porque são mulheres, de ser barradas porque são negras, e isso define o lugar delas numa estrutura de classe, ou seja, da pobreza, e principalmente destinando essas mulheres para determinadas funções, principalmente as de limpeza. Aqui eu já estou falando sobre como todos esses critérios se misturam, se interseccionam. Mas isso aqui, o que isso aqui revela para a gente? O que isso aqui revela para a gente? Essa ideia de que eu poderia trazer vários outros exemplos. Uma aula pública eu não tenho como fazer, mas isso aqui revela para vocês que juízes, sim, levam em consideração a cor das pessoas na hora de emitir a sentença. Tá lá. Esse aqui não tinha, do ponto de vista da juíza, ele não tinha estereótipo de padrão de bandido. Por que ele não tem estereótipo para o padrão de bandido? Porque ele tem pele, olhos e cabelos claros. Não está sujeito a essa função. Apesar de ter cara de bandido. Vou entrar lá nessa discussão que os meus alunos falam mesmo. Gente, vocês lembram o caso do mendigo gato? De 2012? De 2012? Gente, eu trago esse exemplo em todas as aulas. Eu lamento muito que essa pessoa tenha caído no crack. Milhões de pessoas no Brasil têm caído no crack de vários tons de pele. Pessoas brancas e pessoas negras. Contudo, esse foi um caso lá de 2012, de uma pessoa... Vocês não lembram? Eu lembro um pouco. Tinha uma fotógrafa no centro de Curitiba, ela encontrou um mendigo, achou ele muito bonito, resolveu fotografar, ele foi conversar com ela, né? Ficou com uma ideia, contou a história dele, ele era modelo, caiu no crack, caiu na medicância nas ruas de Curitiba, e ela, gente, mas como assim? Um homem tão bonito, branco, nessa condição? Existem milhões de pessoas negras, homens e mulheres nessa condição, que não geram a comoção que essa pessoa, nessa situação, gerou. Essa pessoa, né, recebeu pedidos de casamento pela internet, recebeu oferta de emprego, empresários disseram, vamos pagar o tratamento para ele sair dessa condição, e ele saiu, ele virou chefe de cozinha, e ele se casou com uma das pretendentes que naquela época fizeram o pedido de casamento para ele, né? E durante muitos anos ele viveu bem. A última notícia que eu vi é que ele recaiu no crack. Mas a questão é que milhões de pessoas negras na mesma situação não geram a comoção e não mobilizam as relações que permitiram que ele fosse retirado daquela situação. Aí eu pergunto mais uma vez para vocês. Levando em consideração o outro caso da sentença judicial, levando em consideração o caso do mendigo branco, a cor importa ou não nas relações sociais? E a cor branca mobiliza ou não relações que podem ser favoráveis? Eu trouxe aqui de novo exemplos de dicionário, eu não vou voltar para eles, eu quero só mostrar para vocês como que a cor branca ela tem significados que se mantêm há séculos e que isso impacta as relações que a gente estabelece uns com os outros. Agora, a definição completa que eu tinha apresentado para vocês lá no começo. Branco, o branco, a cor branca. Homem branco, bem nascido, que tem a cor se diferencia dos escravos, que de ordinário, velho, na maioria das vezes, são pretos ou mulatos. Então, está colocando uma oposição ali. Quem ocupa a parte de cima, o branco, bem nascido, quem ocupa a parte de baixo, o escravizado, de pele classificado como preto ou como mulato. Existe uma hierarquia e a cor branca está associada à liberdade. O branco se diferencia dos escravos, que de ordinário são pretos ou mulatos. A cor branca associada à liberdade. Isso é padrão na sociedade escravista brasileira. 1823, ainda durante o período escravista, algo muito frequente nos dicionários do período da escravidão, século XVIII, século XIX, né? Que é associar a cor branca à limpeza. Ali está como limpo como a cal, limpa, a neve. Branco é prêmio de poucos e é alvo do desejo. É algo que confere distinção social. É algo que é desejado. Na sequência, mais uma vez, ele traz branco associado ao patrão nos dois dicionários, um de 1913 e outro de 1953. Mais uma vez, é século XX, está muito longe do passado escravista. A cor branca associada ao patrão, aquele que ocupa a parte de cima na relação estabelecida com os escravizados, senhor, aquele que ocupa a parte de cima na hierarquia estabelecida com os escravizados, e está associado ao patrão, aquele que ocupa a parte de cima na hierarquia estabelecida com os trabalhadores. Mais uma vez, a cor, mais do que meramente cor, ela está associada a um lugar de poder, a um lugar social. Isso tem se mantido. E é justamente esse o sentido do termo branquitude, né? Um lugar que se ocupa nas relações de poder. Eu queria finalizar mostrando para vocês as duas coisas. Eu estou tentando mostrar para vocês como, ao mesmo tempo que brancos tiveram relações sociais que foram favorecidas, que os favoreceram,
Ainda que haja desigualdade de classe entre brancos, a desigualdade entre os brancos não são raciais, são de classe. Isso eu estou insistindo. Mas eu quero mostrar para vocês também como existem relações que foram prejudiciais para os negros, para terminar. Isso daqui é uma lei provincial aqui do estado do Rio Grande do Sul, decretada durante a Revolução Farroupilha, uma lei de 1837, e ela diz assim: são proibidos de frequentar as escolas públicas todas as pessoas que padecem de moléstias contagiosas, e os escravos e os pretos, ainda que sejam livres ou libertos. Ainda os escravizados, nós poderíamos dizer assim, ok, são escravizados, não vamos dar escola pública para eles. Mas ele está dizendo que também os pretos, ainda que sejam livres ou libertos, não deveriam ter acesso à escola. Cor importa ou não importa? Aqui, então, mostrando as duas questões para vocês. No século XIX, se discutiu muito para quem iria se dar terras. Toda vez que se discutia sobre o fim da escravidão, sobre o fim do tráfico de africanos, houve um debate na Câmara provincial, dos deputados, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, e os governadores do Rio Grande do Sul também entraram nesse debate. Para quem queria se dar terras naquele período? E aí, um dos governadores quebrou o silêncio lá em 1847, disse bem assim: na opinião geral, é considerada a colonização, a importação de trabalhadores provenientes da Europa, na opinião geral, é considerada a colonização a necessidade mais palpitante do Império. A vastidão das terras desertas no interior do Rio Grande do Sul não querer, sem dúvida, povoar com negros. Eles diziam que essas terras deveriam ser povoadas com imigrantes brancos provenientes da Europa. É por isso que a gente tem diversas cidades no estado do Rio Grande do Sul formadas exclusivamente por imigrantes. Professor, este é o momento do processo de branqueamento da população. Também. Então, a gente teve esse clareamento, que era uma quantidade muito grande de negros escravos. Aqui, gente, já para encaminhar para o final. Em 1885, mais uma vez, no debate sobre a importação de trabalhadores brancos provenientes da Europa. É preciso, aqui também o presidente da província do Rio Grande do Sul, tá, José Júlio de Albuquerque Barros, coloquei lá as referências completas, se vocês quiserem, posso disponibilizar os slides, isso aí está nos arquivos públicos do Estado do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, vocês podem localizar essa documentação. E o governador da província do Rio Grande do Sul disse bem assim: é preciso tornar bem conhecidas no estrangeiro as condições favoráveis à migração que oferece esta província, a respeito dos auxílios com que podem contar os imigrantes, facilidade de transporte, a plena garantia dos direitos civis e a extensão dos direitos políticos aos naturalizados. E aí a gente junta tudo. Aquela era uma sociedade escravista. Aquela era uma sociedade que estava negando escola para os escravizados, mas também para os pretos, ainda que eles fossem livres ou libertos. É uma sociedade que está negando terra para os negros, e é uma sociedade que está importando imigrantes e dando terras para esses imigrantes. É evidente que eles chegaram aqui em péssimas condições, navios, muitos morreram na travessia, sofreram, comendo pão que o diabo amassou. Eu não estou negando isso. O que eu estou negando é que o Estado tenha tratado negros e brancos nesse período da mesma forma. Eles negaram terras para os negros, negaram escola para os negros, mas concederam o acesso para os imigrantes. Para finalizar, então, gente. Ô, Marcos, só para. A minha colega falou, né? Mas para retomar aqui que o nosso colega falou da importância das cotas, né? E eu acho que esse é um exemplo que tu traz, que é bem importante para a gente mostrar que o nascimento do Brasil como Estado, né? Ele foi feito através de cotas para brancos. Então, quando a gente fala hoje de cotas raciais e tal, a gente é um país com histórico, com tradição de cotas raciais, não para negros. E, professor, inclusive, se não me engano, para entrar nas faculdades, universidades públicas do coisa, filhos de fazendeiros não precisavam fazer vestibular. Sim, nos anos 60. Foi assim, temos ali na época da ditadura. Anos 60, é isso? Eu já tinha 10, 12, 14 anos. Então, gente, agora eu devolvo para vocês, estou aberto novamente as perguntas, aquelas pessoas que porventura tenham retirado a palavra durante a fala, mas era importante que eu apresentasse essas informações para vocês, esses documentos e essas fontes. Eu poderia trazer dados numéricos para vocês, seria muito mais chato, mas poderia. Tem um historiador, um sociólogo, que é historiador, que se chama Karl Monsman, e ele tem mostrado como que imigrantes, sim, comeram pão que o diabo amassou, vieram navios abarrotados, sofreram moléstia na travessia. Mas, quando chegaram no Brasil, foram recebidos em determinadas condições que não foram as melhores, mas não se compara a maneira como os escravizados de origem africana foram. Tiveram problemas de classe, não raciais. Tiveram dificuldades, mas tiveram a possibilidade de ter um pedaço de terra, e ter um pouco de produção e acúmulo de produção. Isso permitiu que a primeira geração ficasse analfabeta, a segunda geração ainda ficasse analfabeta, mas a terceira geração conseguisse se alfabetizar, a quarta geração conseguisse acessar a escola, a quinta geração de imigrantes acessou a universidade e teve mobilidade social, mas não. Os escravizados não tiveram essas condições. Então a gente está falando de uma desigualdade histórica no Brasil.
Estou citando o caso do professor Calmon porque ele mostra exatamente o que eu mostrei para vocês com dados estatísticos. Eu mostrei com um outro tipo de documentação, mas igualmente válida para comprovar essas desigualdades raciais. Então, a partir de agora, eu sou todo ouvidos e muito obrigado pela atenção de vocês.